Fazendo o chefinho do... Era uma noite normal como qualquer outra, pedalando na minha bike pela vizinhança depois de um cansativo dia de trabalho. A lua e o ar frio do outono eram meus únicos amigos enquanto eu andava pelas ruas solitárias e escuras. Virei a esquina e foi onde vi o bichinho. As luzes amarelas dos postes tornavam a pequena figura negra no meio da estrada quase invisível, mas mesmo de longe eu podia dizer que o animal não estava bem. Agachei-me para olhar para ele. Coisinha pequena, definitivamente o menor gatinho que já vi. Suas pernas pareciam ter um corte enorme, provavelmente devido a um ataque de cachorro ou outro animal. A pequena poça de sangue ao seu redor continuava a crescer. Com certeza, restaria apenas algumas horas antes do animal morrer. Sei que isso vai parecer cruel, mas deixei o gato no chão de volta. Eu nunca tive nem peixe na minha vida. Não tinha nenhuma intenção de começar a cuidar de um animal. Suspirei para mim mesmo pensando: os donos dele devem estar por perto. Quando me sentei na bicicleta para continuar minha jornada, o gatinho começou a miar. Mais alto, a cada centímetro que eu me afastava. Aprontada no meu coração, me fez parar para olhar para trás. Os olhinhos do gatinho eram irresistíveis. Estranhamente, uma voz na minha mente gritava para eu continuar indo embora. Mas essa expressão de dor no gatinho rapidamente a silenciou. Seja como for, eu posso cuidar dele só essa noite. É melhor que ele não tenha pulgas. Peguei o gatinho e comecei a levá-lo para casa. O pelo preto do animal se misturava quase completamente com o escuro da noite. Eu nem seria capaz de dizer o que estava carregando se não tivesse seus olhos azuis brilhantes. Ele parecia agradecido, se esfregando e ronronando no meu peito. Mesmo que eu tivesse meio preocupado por ele fazer xixi no meu sofá, ou até mesmo me fazer descobrir uma alergia mortal a gatos, não pude deixar de abrir um sorriso. Parecia que ninguém na cidade inteira o... Good morning, gamers. It's Minecraft Day. O reconhecia. Tudo que eu tinha era o nome dele, Lucius, rabiscado às pressas no seu colarinho. E todas as minhas tentativas de encontrar seu dono eram inúteis. Os poucos dias que eu planejava ficar com o gato se transformaram em semanas e meses. Para ser sincero, porém, não fiquei puto por isso. Lucius parecia já saber se cuidar bem, e era bom ter um amigo por perto em noites solitárias. O único problema com o Lucius era seu apetite quase insaciável. E não importava o quanto tentei, ele se recusava a comer comida normal de gato. Em vez disso, ele sempre implorava pela minha comida, e eu cedia todas as vezes. Seu apetite era inacreditável para um gatinho. Teria sido muito até para um ser humano. Se não fosse por esse generoso aumento salarial que tive, Lucius provavelmente morreria de fome. Mas não importava o quanto ele comia, Lucius não crescia nem um centímetro. Ele estava tão pequeno quanto a noite em que o encontrei, mesmo com o passar dos anos. Lucius odiava ser deixado sozinho. Então ele costumava ir comigo nos meus passeios na cesta da minha bicicleta. Uma noite, eu peguei um rato correndo. No momento em que Lucius percebeu, ele começou a atacar o rato. Era tarde demais para frear e pegar Lucius. Entrei em pânico, porque ele correria mais longe e eu o perderia. Mesmo por causa do tamanho dele, o rato poderia atacá-lo. Mas algo completamente inesperado aconteceu. Com uma velocidade incrível, mesmo para um felino, Lucius correu e pegou o rato pelo rabo. O movimento do rato começou a desacelerar rapidamente, a ficar completamente parado. De uma vez só, Lucius o devorou completamente. Com
Posso jurar que o gato cresceu quase 2 vezes seu tamanho por um momento. Mas em um piscar de olhos, ele estava de volta ao normal. Fiquei em choque total quando Lúcius começou a correr de volta para a bicicleta como se nada tivesse acontecido e deu uma patada em mim para colocá-lo na cesta. Seu rosto estava completamente coberto de sangue, ronronando e contente com sua caçada. Tentei me acalmar, mas meus pensamentos não paravam. O que diabos foi Que isso? macabro. Não, eu só tô vendo coisas. Tá tarde de qualquer maneira. Eu só estou cansado, é melhor ir pra casa logo. Coloquei-o de volta na cesta e tentei não olhá-lo pelo resto do caminho de casa. Mas o gato olhava para mim o tempo todo. Eu podia ver na minha visão periférica. Na verdade, ele parecia o mesmo gatinho desde que o peguei na rua. Mas agora, parecia ter algo a mais naqueles olhos. Algo que eu não sabia o que era. Me convenci de que só precisava descansar um pouco. Além disso, eu tinha uma prioridade na qual precisava me concentrar. Depois de meses trabalhando com coragem, finalmente chamei Elizabeth, minha crush, para o encontro. Ela trabalhava comigo e parecíamos nos dar bem, o suficiente para justificar um jantar na minha casa. Ela me fazia sentir especial. Gente, tá muito macabro. Eu não peguei esse gato. Palhaçada. Guardado. Gente. O vídeo não vai ficar por aqui. Eu senti que depois de tantos relacionamentos mal sucedidos, eu poderia ter encontrado minha alma gêmea. Preparei toda a casa, certificando-me de que tudo seria absolutamente perfeito. Lúcius continuou tentando pular no balcão para comer a comida, ficando mais frustrado com todas as tentativas que eu o empurrava de volta para o chão. Quando ele meteu a boca no frango, que levei 6 horas para fazer enquanto eu estava distraído, eu fiquei doido. No acesso de raiva, dei um tapa nas costas de Lúcius, fazendo-o cair com tudo do balcão. Seu gato idiota! Você percebe que não é para você mexer nisso? Percebendo imediatamente meu erro, logo depois de dizer isso. Mas era tarde demais. Pela primeira vez, Lúcius miou com raiva para mim e correu para fora. Pensei em correr atrás dele, mas eu precisava terminar de fazer esse jantar, o que seria muito mais possível sem Lúcius me distrair. Mas enquanto eu continuava, o olhar terrível do gato estava gravado em meus pensamentos. Os mesmos olhos que vi enquanto ele comia aquele rato. 18 horas, e Elizabeth chegou ainda mais linda do que no escritório. Seu vestido vermelho brilhante e cabelos castanhos. Meu coração acelerou quando olhei fixamente em seu olhar e esperava que ela estivesse se sentindo da mesma maneira. Tivemos uma adorável conversa e jantar durante toda a noite, compartilhando histórias e rindo juntos. Num certo momento, ela pediu para ir ao banheiro. Eu indiquei o caminho a ela e esperei. Esperei mais de 30 minutos. Elizabeth não voltava. A cada segundo me preocupava cada vez mais. Será que ela realmente achou que eu era idiota e saiu pela porta dos fundos? Minha comida deu diarreia nela? Ela teve um ataque cardíaco ou algo assim? Elizabeth, você está bem? Perguntei quando bati na porta. Mas por ouvir um barulho de mastigar bem baixo, eu abri a porta com tudo. Lúcius estava irreconhecível. Sua boca completamente separada como uma serpente. Ele estava feliz em se deliciar com a cabeça de Elizabeth. Gritei mais alto do que nunca. Lúcius olhou para mim e inclinou a cabeça. Somente eu, o gato disse rosnando. Ele começou a correr em minha direção, mas felizmente fui rápido o suficiente para bater a porta. Tentei o meu melhor para mantê-la fechada, mas Lúcius continuou batendo. A força era mais forte do que qualquer coisa que um gatinho pudesse fazer, ou mesmo um ser humano.
Eu não seria capaz de segurar por muito tempo. Finalmente, deixei a porta se abrir e corri de volta. Pude ver o gato lentamente trotando pelo banheiro, olhando para mim com olhos curiosos vindos dos corredores. Nesse momento, o gato estava pelo menos 4 vezes maior do que o tamanho de um pitbull. Eu chorei desesperadamente. Vá embora, afaste-se. Lucius começou a correr em minha direção. E com o que eu pensava que seriam meus últimos momentos na terra, eu dei um golpe com a faca. Quando abri os olhos, a faca estava enfiada em Lucius, que agora estava em... Gente, eu tô com muito medo. Mano, meu coração tá batendo. em seu tamanho normal. Soltando minha faca, comecei a chorar. Não conseguia nem começar a entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Lucius ainda estava vivo. Eu acabara de perder a única mulher com a qual eu sentia uma conexão. Não tinha escolha. Eu precisava matar o gato. Levei-o para uma estrada escura. Deitei-o suavemente e, com as mãos trêmulas, tirei a faca dele e comecei a... Tô gravando, João. Onde que tem? Nossa, cala a boca. Onde que tem cigarro? Nossa, fala baixo, pelo amor de Deus. Não sabe falar baixo, não. Não sabe falar baixo, não, João. Esse cara aqui não, João. Não tem cigarro, fala mais baixo. Gente, desculpa, tá? Me desculpe. Eu deveria ter deixado você lá. Eu disse tremendo. Abaixei a faca, sem conseguir fazer o que tinha que ser feito. Não consegui matar um gatinho, especialmente um que conheço há tanto tempo. Então, o deixei lá, esperando que a natureza fizesse meu trabalho sujo. Era cruel, eu sei, mas não consegui pensar muito bem. Surpreendentemente, consegui convencer a polícia de que Elizabeth havia desaparecido no caminho de volta para casa. Era doloroso não poder dizer a verdade, mas ninguém teria acreditado em mim. Já me considero sortudo por não ter sido condenado por assassinato ou algo pior. Até hoje, nunca encontrei alguém como Elizabeth, e provavelmente nunca encontrarei. Voltei algumas semanas depois na estrada de terra escura onde tinha deixado Lucius para enterrar seu corpo. Mas não importa o quanto o procurei, não consegui encontrá-lo. Ainda tenho medo de que ele esteja vivo por aí. Sempre me perguntei se alguém teria o achado machucado e o pego. Será que ele ainda está me observando, esperando para se vingar? De qualquer forma, fica o meu aviso. Se você estiver andando à noite e encontrar um gatinho miando pela sua ajuda, o choro e os olhos dele serão irresistíveis. Mas esteja avisado, o amor dele por você é tão forte quanto o seu apetite, e ele matará tudo o que for uma ameaça ao amor dele. Então, por favor, se ver Lucius por aí, não o leve para casa. Até a próxima. Obrigado.